Sejam bem-vindos, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou a Renata. Hoje eu trago uma previsão para o seu signo. Tudo que vai acontecer em breve, no curto prazo, revelado através deste vídeo. Mas agora vamos às previsões, porque tem muita coisa que vocês precisam saber. É assim, na revelação de número 1, eu tenho duas revelações. Ambas vibram muito mais no positivo do que no negativo. Mas é importante que vocês tenham um certo discernimento para lidar com as questões. Na primeira, eu vejo algum problema de saúde que vocês tiveram recentemente ou que já está presente na vida de vocês, carecendo de uma consulta médica. Daí vocês vão procurar um médico, uma médica. Esse profissional vai passar algumas orientações, pode ser, por exemplo, a necessidade de vocês tomarem uma medicação temporária ou contínua. E ele ou ela também vai indicar outras rotinas que vocês precisam ter. De repente, uma alimentação mais saudável, necessidade de emagrecer, necessidade de ganhar mais massa, de repente a prática de algum exercício, não se estressar, fazer terapia, seja lá o que esse profissional determinar, vocês precisam fazer. E aí eu vejo que alguns de vocês vão ter a tendência de iniciar o tratamento, vocês começam a se sentir melhor e acham que não precisam mais seguir as orientações deste médico. Tem gente achando que não precisa mais tomar os remédios, por exemplo. E isso vai ser um grande tiro no pé. Vocês precisam dar continuidade ao tratamento e vocês precisam, inclusive, voltar nestes médicos de 6 em 6 meses, de 8 em 8, de ano em ano, conforme a orientação dele ou dela. Mesmo que vocês tenham passado por uma cirurgia, eu tinha um tumor que era maligno, mas agora eu fui operado, estou novo, nova. Vocês precisam voltar e acompanhar. Mesmo que vocês não tenham que fazer quimioterapia, radioterapia, mesmo que essa quimio tenha sido concluída e vocês já se sentem melhores. Então eu tô vendo que algumas pessoas podem ter a tendência de largar mão de um tratamento e isso vai fazer com que o problema de saúde seja agravado. Talvez não nos próximos dias, nem nas próximas semanas, mas em meses, em semestres, vocês podem ter uma grande dor de cabeça, tá? Então, ajam de maneira sensata, seja lá o que o médico determinar, cumpram, seja um remédio de uso contínuo para equilibrar uma pressão arterial, por exemplo, a necessidade de tomar um remédio passado pelo psiquiatra, uma suplementação vitamínica, das coisas mais simples às mais complexas, é necessário seguir à risca, tá bom? Tem gente que de repente vai ao médico, e aí o médico fala que a pessoa precisa emagrecer. Mas o médico tá com um preconceito contra mim. Não é assim, gente. As posturas que os médicos determinam têm base científica e precisam ser seguidas. Se vocês não seguem, quem sofre são vocês mesmos. Não vai ser o médico, não vai ser nem eu, nem os meus mentores, tá? Então, seja lá o que for recomendado, descanso, emagrecimento, vitamina, terapia suplementar, enfim, façam aquilo que vai ser determinado, tá? Na segunda situação, eu vejo vocês buscando orientação com uma pessoa, provavelmente do gênero masculino, 80% de chances de ter pele negra e de ser um homem mais velho. Eu não sei se pode ser um advogado, um juiz, um médico, um dentista, um professor, o parente de vocês, o pai, o sogro, o tio, mas eu vejo que vocês vão procurar por esse homem. Na verdade, pode ser uma mulher também, em 20% de chances, tá? Normalmente, essa carta vibra em pessoas negras. Isso não significa que também não possa ser um loiro, um ruivo, um asiático, mas a maioria de vocês vai ter a conexão com um negro ou uma negra, tá bom? E essa pessoa vai trazer uma orientação, uma conduta, um esclarecimento que vocês precisam seguir também. Pode ser um profissional médico ou não. De repente, é um profissional de outra área. Tá? Um defensor público, um promotor, um delegado, o filho de alguém que vocês conhecem, mas obrigatoriamente uma pessoa mais velha, tá? Pode ser o filho de uma madrinha, enfim, o filho de uma velha amiga da família,
que tenha uma instrução talvez maior do que a de vocês, sigam as orientações deste homem ou desta mulher, porque vocês não terão nenhum prejuízo. Eu também estou sentindo que, apesar de procurar este homem, vocês podem ter a sensação de que ele não vai poder me ajudar. De repente o que ele falou não é bem assim, e é exatamente da maneira como ele vai pontuar. Não adianta a gente pedir orientação para uma pessoa se a gente não quer seguir, tá? Esse homem, inclusive, pode ser um padre, um pastor, um pai de santo, de repente alguém que tem um conselho espiritual para trazer a vocês. Só que a gente tem que ter a humildade de entender que nem sempre a gente escuta aquilo que a gente quer. Na maioria das vezes a gente escuta aquilo que a gente precisa. Esse homem é inteligente, é bem intencionado, vai falar alguma coisa que de fato será bom para vocês. Agora, a teimosia nunca levou ninguém a lugar algum, tá? Vamos lá. Na revelação de número 2, eu tenho possibilidades reconciliatórias, possibilidade de rolar uma reconexão entre casais que estão vivendo crises, e eu tenho também casais que começam um namoro, começam um relacionamento oficializado, tá? Os casais que vão se reconciliar, que vão se reconectar, são casais que romperam há no máximo 25 meses. Então eu tenho reconciliações, reconexões de pessoas que já estão estremecidas há algum tempo, tá? Passaram por algum sofrimento, tiveram muitos entraves, talvez até oriundos de terceiros, mas que agora conseguem chegar a um consenso e ter uma renovação na aliança positiva e iluminada. Já os casais que começam uma relação nova, nos primeiros dias e semanas, talvez até mesmo meses, vai rolar algum desgaste, mas que vocês também superam. Eu não sei se esse desgaste pode ter influência em familiares, principalmente se envolver pessoas que já foram casadas, que são viúvas e viúvos, que já têm família, filhos de outros relacionamentos, ou se de repente vocês estranham um pouco o fato de estarem construindo um relacionamento. De repente aqui tem gente que ficou solteira há muito tempo, já perdeu um pouco a prática de relacionamento, aí vocês se estranham, vocês se cobram demais. Enfim, eu vejo uma relação nova que se inicia, porém um tantinho despontuada, mas a espiritualidade vem dizendo que com carinho, com paciência, com comunicação, vocês conseguem entrar nos eixos, podendo ter um excelente namoro que inclusive evolui para outros status, tá bom? Pode ser uma relação que ainda venha trazer um contato, vocês conhecem alguém nos próximos 15 dias e começam algo novo. Pode ser uma relação que já vem rolando, vocês já estão se falando, já estão ficando, já estão mesmo querendo engatar um namoro, e aí nos próximos 15 dias vocês se entendem, assumindo assim um compromisso. Mas vocês vão ter que lidar com algumas questões meio chatonildinhas no começo, entretanto depois os aborrecimentos serão cortados. Então não queiram logo de cara romper, porque eu não aguento, porque a pessoa é isso, porque eu sou daquele jeito, eu não sei das quantas. Tentem equilibrar mais a situação para vocês não perderem uma boa oportunidade de construírem um relacionamento sólido. Às vezes acontece uma coisinha de nada, mas as pessoas envolvidas estão assim tão traumatizadas de relacionamentos anteriores que já pensam que aquilo é um sinal de que algo não está bom. E não é. Às vezes são só situações cotidianas, passageiras, estressantes que depois são dissipadas, tá bom? Olha, com relação a dinheiro, eu tô vendo uma notícia satisfatória chegando, tem a ver com uma documentação, com um processo, com uma formalidade que se conclui liberando dinheiro para vocês. Esse processo, essa formalidade já vem em andamento. É alguma coisa que vocês começaram lá atrás, que foi complicada, conturbada, deu trabalho, mas que agora se concretiza, tá? Então aqui a gente tem liberação de dinheiro custodiado pela justiça, a gente tem convocação de serviço público daqueles que já foram aprovados em processos anteriores, aposentadorias, pensões, todos os benefícios previdenciários sendo concedidos, negociações que se concluem, vendas satisfatórias, linhas de créditos que são liberadas, talvez até mesmo processos seletivos pelos quais vocês estão participando há alguns dias, algumas semanas, talvez até meses,
concretizam-se com a devida assinatura de um contrato, tá? Aqui não envolve negociação verbal, também não envolvem pessoas que estejam devendo para vocês, exceto se essas pessoas puderem ser cobradas judicialmente. Então, de repente, aqui tem alguém com dificuldade para receber pensão alimentícia de filhos menores, e aí judicializa a questão, faz algum tipo de acordo formal, passa a receber, tem um dinheiro chegando obrigatoriamente oriundo da assinatura de uma papelada, assinatura física ou virtual, mas não é alguma coisa assim só de conversa, tá bom? Tem uma documentação, talvez a necessidade de se reconhecer firma, protocolar alguma coisa em uma repartição pública, pode até ser um benefício do governo de repente, mas vocês vão ter que fazer algum tipo de cadastro, tá? Revelação de número 4 diz respeito ao ambiente de trabalho onde vocês estão inseridos, sejam trabalhos próprios ou de repente em casas, empresas. Eu tô vendo uma morena fazendo a maior confusão, colocando alguém contra vocês ou colocando alguém que vocês gostam contra outras pessoas, e é tudo mentira. Tudo que ela vai falar é uma invenção, é uma intriga, tá? Pode ser que ela tente colocar vocês contra alguém também. Gente, quando eu me refiro a uma morena, na maioria das vezes eu vejo uma pele branca ou uma pele parda, tá? Não necessariamente nessa carta aqui eu tenho mulheres negras. Se forem negras, com certeza elas também têm uma ascendência europeia, tá bom? Então, quando eu me refiro a morena, normalmente são peles mais claras que eu estou vendo. Talvez não branca, pode ser uma pele mais bronzeada, como a da Anitta, por exemplo. Às vezes podem ser mulheres asiáticas, né, que não são consideradas brancas, mas que tem uma pele clara e um cabelo mais escuro, tá bom? Então atenham-se a essas características físicas. Claro que de toda forma não é uma regra, é como eu sempre explico, eu vou na vibe da figura que vem sendo ilustrada no jogo, mas eu também deixo claro que pode sim acontecer o conflito oriundo de mulheres com outras características. Mas aqui eu vejo uma morena de cabelão, tá? E ela vai criar uma grande confusão, ela vai colocar pessoas contra pessoas, podendo inclusive envolver vocês, e é importante ter um pouco de discernimento para lidar com a situação e para lidar com a morena também. Ela é meio venenosa, é meio cobra, ela não tem muita trava na língua e obrigatoriamente envolve o trabalho de vocês. Pode ser uma cliente que de repente causa algum escândalo, porque eu vou reclamar na ouvidoria, na corregedoria, na não sei da onde iria, e fica aquele furdunço desnecessário, e aí depois vão perceber que ela fez uma maldade, que talvez o que ela esteja dizendo não seja verdade, mas até aí já gerou aquele baita estresse, tá? Então tomem cuidado. Se vocês já estão desconfiados e desconfiadas de alguma morena do cabelão, seja essa morena talvez uma asiática, né? Como eu mesma identifiquei, é bom ficar com um olho no padre, outro olho na missa, como bem disse uma seguidora aqui do canal, porque ela é perigosa, tá? Enfim, tomem alguns cuidados e tentem lidar com esta situação mais no âmbito de se colocar panos quentes do que de dar um sacode em quem quer que seja. Exceto se ela for uma funcionária de vocês, aí vocês sentem para ter uma conversa, um feedback, mas não tentem se exceder porque ela pode ainda por cima fazer com que essa situação se volte contra vocês. Vamos lá. Revelação de número 5. Eu tô vendo um homem de traços clarificados, provavelmente um branco, de cabelo castanho claro, cabelo vermelho, cabelo ruivo ou cabelo marrom, tá bom? Não é um loiro, não é um homem que tenha cabelos escuros. Pode ser que este homem seja afrodescendente, mas também com traços europeus. Então, de repente, ele tem uma pele mais bronzeada, mas ainda assim tem um cabelo clarificado, tá? Talvez até um cabelo tingido.
Eu não sei dizer se esse homem vai se colocar nos caminhos de vocês como um pretendente afetivo, tá? Eu só sei que vocês vão conversar com este homem, vocês vão se encontrar com ele em um local público e esse encontro vai ser muito benéfico, vai trazer bons horizontes para vocês. Renata, pode ser uma reconciliação? Pode. De repente vocês se encontram, vocês conversam, estabelecem termos para uma volta e se reconectam, se reconciliam. Pode ser que ele seja um possível chefe, patrão, um entrevistador, um psicólogo que pegue o currículo de vocês e queira conversar para oferecer um trabalho? Também. Pode ser uma pessoa para quem vocês vão pedir conselhos, de repente alguém da família. Eu não sinto que ele seja muito mais velho do que vocês, não. Ele pode ter a mesma idade, pode ser mais jovem. Se for mais velho, não passa de 2, 3 anos no máximo, tá? Essa carta aqui vibra em uma pessoa mais jovem, diferente dessa carta aqui que vibra numa pessoa mais velha. Então eu vejo vocês se encontrando com esse homem, que pode inclusive ser um moço de 18, 19 anos, por exemplo, e eu vejo um encontro produtivo, tá? Agora, eu não sei o que vai ser discutido nesse encontro. De repente vocês querem ajudar um filho, um sobrinho, um enteado, um afilhado, e aí vocês conseguem ajudá-lo através da conversa. De repente vocês querem, por exemplo, que essa pessoa receba tratamento em uma clínica de reabilitação. E aí vocês conversam com ele, ele aceita, vai se tratar, vai ter uma melhora na condição de dependente, por exemplo. Enfim, são muitas as possibilidades. Pode ser um novo inquilino, pode ser um amigo que vocês desenvolvem através de uma relação de trabalho e essa pessoa ajuda vocês de alguma forma. Às vezes um estagiário, um secretário, mas eu vejo vocês se encontrando com este homem em um local público, ou seja, não é na casa de vocês, não é na casa dele. Pode ser numa praça, num shopping, talvez numa balada, numa empresa, tá? Aí sempre vai ter quem pergunte, pode ser um novo amor? Pode! Eu tenho aqui a carta da criança, dizendo que o que vai ser acordado, conversado, traz bons horizontes, e sendo uma paquera, um contato afetivo, alguém que desperte a atenção de vocês, as possibilidades de rolar um namoro são muito grandes. Então, na quinta revelação, eu tenho algo muito, muito genérico, até mesmo para mim. Eu realmente não sei qual a proposta deste homem, o que vocês vão buscar com ele, se vocês querem ajudá-lo, se vocês dependem dele para receber algum tipo de ajuda, mas os caminhos estão muito abertos. Talvez ele seja um professor particular que ajude vocês a conseguir a OAB mais rápido, ou de repente a passar em um exame prático do Detran, tá bom? Então aguardem por este contato, e se vocês já têm em mente quem pode ser a pessoa pelas características físicas aproximadas, marquem o encontro quanto antes, porque vai ser produtivo, tá bom, meus amores?